Meu amigo, e quando repor a testosterona não é a resposta? Já tivemos essa conversa. Você começou a se sentir excessivamente cansado, com dificuldade para focar e se concentrar. A memória ficou curta e tem andado excessivamente irritado ou até deprimido. Sente que está perdendo músculo e com isso perdendo a força, aqueles tônus muscular. Ou ainda, o libido, o desejo de performance sexual que anda indo pro ralo. A presença parcial ou da totalidade desses sintomas pode ser em decorrência da testosterona baixa. Saber identificar a existência desses sintomas, ainda que em caráter sutil e inicial, além dos riscos inerentes à testosterona baixa, é um conhecimento fundamental para criar um nível de consciência e te fazer buscar ajuda. Porém, saber que não apenas o hipogonadismo primário é uma causa de testosterona baixa e que, portanto, nem sempre está indicada a terapia de reposição é igualmente importante. Em alguns casos, você apresenta um baixo nível de testosterona como consequência de algum outro acometimento de saúde, ou ainda possui o desejo de ter um filho no curto prazo, já que o seu eixo vai ser inibido e com isso a espermatogênese, ou mesmo apresenta alguma contraindicação a TRT, como alguns tipos de câncer, ainda que em tratamento. De forma que, em alguns casos, analisados, claro, de forma individualizada, ao invés de realizar uma terapia de reposição, buscamos realizar correções através de formas alternativas de aumentar a sua testosterona. Porque nos leva, assim, ao vídeo de hoje, onde eu vou te dar um segredo para aumentar a sua testosterona natural. Mas antes, já senta o dedo no like. E se inscreve no canal, ative as notificações e, claro, com isso você vai mostrar para o YouTube, espalhar nossa mensagem, mostrar que a nossa mensagem é relevante e vai ajudar para que a gente possa contribuir ainda mais. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Haroldo Martins e sim, eu sou obeso. Controlei os mecanismos da obesidade em mim e agora eu tô aqui para te guiar pelo mesmo caminho. Hoje, vamos seguir falando desse tema tão importante para nossa saúde e que atinge a todos nós homens, seja pelo processo natural, a chamada doença androgênica do envelhecimento masculino, DAEM, popularmente chamada de andropausa, ou ainda os casos mais precoces que geralmente são secundários a outras condições, entre as quais, sabe qual tem sido cada vez mais aquela figura de destaque? Sim, a obesidade. Para vocês terem uma ideia, ao passo que nos últimos 20 anos o número mundial de homens com sobrepeso e obesidade tem crescido ano após ano, o nível médio de testosterona da população tem só caído. A obesidade, aliás, é o principal fator de risco, a principal causa associada ao hipogonadismo precoce em homens abaixo dos 30 anos. E, aliás, essa correlação existe não apenas quando falamos em níveis realmente baixos, com hipogonadismo instalado. Mesmo em indivíduos supostamente saudáveis, com testosterona em níveis normais, quando analisados comparativamente, vemos que, na média, um homem na casa dos 20 anos dos tempos atuais tem apresentado níveis de testosterona compatíveis com a média de um homem de 60 anos de uns 20, 30 anos atrás. Então, sabe quando escutamos coisas como a geração atual é mais frágil, menos viril, etc. Infelizmente, os dados são claros e isso é uma realidade, é um fato. A testosterona é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, a distribuição de pelos e até a espessura da pele ser um pouco mais grossa, os ossos serem mais fortes, além, claro, de propiciar maior desenvolvimento muscular e da capacidade cardiorrespiratória ao homem. Exerce ainda um papel fundamental do ponto de vista comportamental, deixando o homem mais focado, viril e aumentando inclusive o desejo sexual. Mas e aí? Como saber se pode ter algo errado com meus níveis de testosterona? E claro, com que medidas eu posso estar avaliando isso? É claro que as medidas laboratoriais são de forma objetiva uma maneira de você mensurar, mas fazendo valer a máxima quase sempre do quase nunca, quase sempre na medicina, a clínica será soberana. Ou seja, independente do nível apresentado, ainda não estar tão sofrível em relação ao que é uma média populacional, aqueles valores que aparecem no seu exame laboratorial, é mais importante a gente observar o quê? A repercussão clínica, ou seja, sinais e sintomas que estão sendo gerados, sempre avaliando de forma individualizada. Já o quase nunca fica para aqueles casos em que o paciente apresenta níveis relativamente muito baixos de testosterona e que mesmo assim ele alega que não tem nenhuma queixa, que está tudo normal. Isso provavelmente se deve ao fato de ele já ter se acostumado com aquela condição e acreditar que aquilo é o normal. É aquela história. Você só sabe o que é quente porque conheceu o que é frio. Se você não conhece, não vai saber. Aliás, nesses dois vídeos aqui disponíveis, deve aparecer aqui em cima, eu deixo bem claro para vocês tudo o que vocês precisam saber para suspeitar da presença de alterações nos seus níveis de testosterona. Só clicar aqui. Agora, beleza, Haroldo, eu já entendi que os níveis médios de testosterona do homem têm caído, que tem gente que acha que tá normal, mas isso é porque se acostumou com um pouco. Mas, sendo um pouco mais objetivo,
Por que isso está acontecendo? E, mais importante, o que eu posso fazer sobre? Bom, como quase tudo na vida, a resposta é multifatorial. Algumas coisas estão no nosso controle e outras nem tanto. Para começo de conversa, vamos falar sobre uma ação ambiental sobre o nosso corpo, sobre a presença de desreguladores endócrinos que agem substituindo, bloqueando ou aumentando ou diminuindo até a quantidade de hormônio em nosso corpo, causando alteração da função endócrina, principalmente da função sexual e reprodutiva, ou seja, na testosterona. Esses desreguladores endócrinos podem ser encontrados naturalmente em alguns alimentos, ou mais nocivos ainda são aqueles sintéticos, encontrados em alguns produtos que acabam tendo contato com o nosso dia a dia. Seja em pesticida utilizado para combater pragas em frutas e vegetais que nós acabamos consumindo, no ar que é poluído, ou até mesmo nas nossas roupas. Mas, pera lá. Por que os sintéticos são mais nocivos em relação aos naturais? Gente, os desreguladores naturais não se acumulam no nosso organismo e são rapidamente eliminados. Ou seja, para que sejam realmente nocivos, dependeriam de um consumo de alta quantidade e de alta frequência. Já os desreguladores endócrinos sintéticos se acumulam nas células gordurosas, sendo eliminados com dificuldade pelo nosso organismo, acumulando e agindo como se fossem hormônios naturalmente produzidos pelas suas glândulas. E aí é que vem a questão: altera o funcionamento do seu organismo. Outro fator de risco muito importante é a disbiose intestinal, ou seja, alteração, desequilíbrio da nossa flora intestinal, em função de fatores como uma alimentação mais voltada para produtos industrializados, presença de alto teor de conservantes, consumo de fármacos e antibióticos de forma inadvertida, além, claro, sobrepeso e obesidade, causando inflamação de baixo grau. Isso acaba nos levando a uma alteração com desequilíbrio da nossa flora intestinal e sim, existem estudos já apresentando essa correlação entre uma flora intestinal saudável e níveis adequados de testosterona, assim como a presença de baixos níveis na vigência da disbiose. E por fim, estilo de vida, ou melhor, falta de um bom estilo de vida como um todo, o que significa nos dias atuais maior nível de estresse, sono encurtado com presença de iluminação inadequada, estímulos sonoros durante o seu sono, levando ao aumento do nível de cortisol, o que além de estimular o catabolismo muscular, leva a uma inibição da produção da testosterona. O próprio sedentarismo e consequente miopenia e obesidade, levando ao aumento da resistência à insulina ou até mesmo ao diabetes, além, claro, do aumento da aromatização da testosterona, convertendo e aumentando a presença do estrogênio. E, por fim, estilo de vida, ou melhor, falta de um bom estilo de vida como um todo, o que nos dias atuais significa maior nível de estresse, sono encurtado, com presença de uma iluminação inadequada, estímulos sonoros durante a hora do seu sono, levando ao aumento do nível de cortisol, o que além de estimular o catabolismo muscular, leva a uma inibição da produção da testosterona. O próprio sedentarismo e consequente miopenia e obesidade, levando a um aumento da resistência à insulina, até mesmo diabetes, além do aumento da aromatização da testosterona, convertendo e aumentando a presença de estrogênio, o que causa, na maioria das vezes, um feedback negativo, reduzindo a produção de testosterona, enfim. Todos esses são fatores que influenciam nos níveis de testosterona do nosso organismo. Tendo esse conhecimento dos principais fatores externos que nos levam a uma baixa testosterona, podemos então embasar algumas intervenções bastante eficazes na otimização dos nossos níveis. E agora eu vou te listar 7. Primeiramente, a base de tudo. Vamos tratar a obesidade, ou, se tiver ao seu alcance, não engorde em primeiro lugar. Você percebe como não está fácil a vida de nós obesos? No caso, os que estão fora de controle, Quanto mais gordura, maior o acúmulo de desreguladores endócrinos sintéticos no nosso organismo. Além disso, a inflamação de baixo grau, inerente à obesidade, é um fator de risco importante para a disbiose intestinal, o que além de inibir a nossa produção de testosterona natural, acaba aumentando o SHBG, que faz com que nós tenhamos menor quantidade de testosterona livre no nosso organismo. E claro, válido sempre lembrar, quanto mais gordura, maior a aromatização, convertendo a testosterona em estrogênio, de forma excessiva, o que além de diminuir a testosterona disponível, te leva ao desenvolvimento de características femininas e perda de massa muscular. Além, claro, daquele feedback negativo no eixo hipotálamo hipófise gonadal. Aliás, nossa dica número 2, evite desenvolver a resistência à insulina, ou seja, evite o diabetes. Existe uma forte correlação entre a presença de diabetes e baixo nível de testosterona, estando presente em cerca de até 25% dos pacientes, independentemente do peso, e em cerca de 30% dos pacientes com obesidade e sobrepeso. Vale lembrar, a resistência à insulina, assim como outros elementos da chamada síndrome metabólica, também estão presentes em decorrência do descontrole da doença obesidade. E agora vamos chegar à nossa dica número 3, diga não ao sedentarismo. Baixos níveis de atividade física estão diretamente correlacionados a baixos níveis de testosterona.
Aliás, a principal forma que temos de intervir nisso está mais do que clara, como sendo a musculação. E nosso músculo possui os receptores para a testosterona, os receptores androgênicos. E à medida que estimulamos através da musculação e buscamos hipertrofia muscular, também conseguimos aumentar esses receptores, o que faz com que o nosso organismo consiga tomar a ação de entender que necessita de produção de mais testosterona, e aí nós conseguimos produzir de forma mais eficiente. E agora vamos para a dica número 4. Aliás, falando em hipertrofia, tão importante quanto aquela frase "quem não come não cresce", deveria ser a frase "quem não dorme não cresce". Então, a orientação número 4 é bem simples. Durma bem. A maior parte da nossa testosterona é produzida durante o sono, mais precisamente durante o sono REM, ou seja, o sono profundo. Além disso, uma noite de sono mal realizada aumenta os nossos níveis de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, o que prejudica a nossa resistência à insulina, reduz a nossa produção de testosterona e ainda induz ao catabolismo muscular. E bem, se dormir mal aumenta os níveis de cortisol, trazendo todos esses males, que dirá dormir mal e ter essa liberação de cortisol otimizada para encher a cara de álcool? Sim, a dica número 5 é reduzir ou, se possível, evitar o consumo de álcool. A ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente o consumo exagerado, pode aumentar a produção de estrógenos, além de estimular a aromatização da testosterona e inibir o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, diminuindo a secreção da testosterona, e nem vamos entrar muito no mérito da inflamação no fígado causado pelo dano crônico, né? Conforme você tem uma liberação alcoólica cada vez mais frequente e com um volume muito elevado, tendo ainda a possibilidade de haver um acúmulo de gordura chamada esteatose hepática, o que acaba influenciando tanto na liberação de alguns hormônios da sexualidade, como o SHBG, quanto na resistência à insulina. E se estamos falando tanto sobre esse cortisol, chamado hormônio do estresse, né? Então não poderia deixar de te dar a dica número 6. Relaxa! O mundo é corrido, cheio de cobranças da família, ambiente de trabalho, metas para serem alcançadas, etc. Isso tem nos levado a uma rotina cada vez mais estressante e, consequentemente, elevados níveis de cortisol e reduzidos de testosterona. Tenha hobbies, pratique esporte, yoga, acupuntura, esteja com o espírito em dia. Enfim, busca medidas que te levem para um estado mais tranquilo, veja sua testosterona ser otimizada de uma forma bem natural. E por último, mas não menos importante, a nossa orientação de número 7. Se a testosterona é um derivado do colesterol e, além disso, é prejudicada pela disbiose intestinal, é claro que a sua otimização natural vai passar pela qualificação da sua alimentação. Então, sim, a dica de número 7 é coma, mas coma comida de verdade. Principalmente o consumo de gorduras boas, como a dos peixes como salmão, abacate, oleaginosas, azeite extra virgem, são muito bem-vindas, mas dentro de uma dieta calculada e programada. Se for para resumir, seria: quer aumentar sua testosterona naturalmente? Então certifique-se de estar se exercitando com regularidade, principalmente musculação, priorize a alimentação de qualidade, natural e não industrializada, tenha uma noite de sono boa e regular, evite ingestão de bebidas alcoólicas, assim como estresse, e busque alternativas como válvula de escape e procure ter uma vida equilibrada. O tema é realmente extenso, medidas podem e devem ser realizadas sempre que indicadas. Assim como o início de uma TRT, quando bem indicada, deve também ocorrer o quanto antes for possível. Entenda, estar com testosterona baixa, seja por fatores secundários, seja pelo hipogonadismo, é comum, é uma condição extremamente prevalente, até esperado nos nossos dias atuais, mas não pode ser encarado ainda assim como algo normal. E, tendo esse entendimento, a minha mensagem final não poderia ser outra: busque manter os níveis fisiológicos otimizados de testosterona. Qualidade de vida nunca será demais. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, deixe também um comentário, além de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Isso é importante para a nossa mensagem chegar a cada vez mais locais. E é claro, se o seu comentário for bastante curtido, bastante comentado, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Tamo junto!